Alô, 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 boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Alô, alô, alô. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nós. É... Desculpa o barulhinho de PC travando, mas você sabe que é o barulho da live começando. Eu achei que vocês já tinham acostumado nessa altura. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então hoje a gente está aqui com a nossa voz da consciência. Obrigado pelo sub. Aliás, obrigado pelo monte de sub, né? Enquanto a gente estava carregando. Obrigada, gente. Obrigado pelos subs todos. E aí? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aê! E hoje finalmente vamos fazer a live sobre impressão. Eu espero. Obrigado pelo sub. é... Vamos ver se eu consigo tirar as dúvidas do pessoal. Eu tenho algumas explicações técnicas para fazer antes da gente começar. Nossa, obrigado pelo sub, seus lindos. Ah, obrigado. Meu Deus, obrigado mesmo. Eu tenho algumas explicações para a gente fazer antes da gente abrir as perguntas. Então eu queria começar logo. Nossa, obrigado pelo raid, bem-vindos. Boas-vindas ao pessoal aí, meu Deus. Vamos lá. Eu quero começar. Ai, meu Deus do céu. Oi, obrigado pelo sub. Vai ser difícil começar. Vamos lá, peraí, respira. Vai ficar tudo bem. Tive que aprender sobre Semic na marra. É nóis. Não, vai. Eu tenho certeza que vocês vão se comportar. Vamos começar então? Eu quero falar sobre algumas coisinhas técnicas antes da gente começar. E uma delas, que vocês vão ter que ouvir a explicação inteira dessa vez, é sobre o que é DPI. Vamos ver se a gente consegue tirar essa dúvida de uma vez por todas. Mas antes disso, vamos começar a explicação da diferença entre RGB e CMYK. E eu quero ver se esse exemplo vai iluminar algumas coisas na cabeça de vocês. Vamos lá? Vamos nós. Espera aí, não é aqui. É aqui. Isso, tem que ter câmera. Deixa eu botar a câmera aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo Dias. Bora! Olha só. Eu quero mostrar para vocês a diferença técnica entre RGB e CMYK. Para isso, e algumas dos recursos que a gente vai usar hoje, a gente vai ter que entender o que são os canais, tá? Quando vocês... Essa explicação ela vai valer mais pro Photoshop que qualquer coisa, porque é o Photoshop que deixa você editar canal. Ele é essa paletinha que fica junto dos layers aqui, ó. Ela fica aqui com os canais, tá? Muito do que a gente vai falar hoje aplica quase que exclusivamente para Photoshop, porque Photoshop é o programa que mexe com CMYK bem. Alguns outros programas começaram a mexer com CMYK, mas ele não dá a capacidade de edição que o Photoshop dá. O Photoshop é conhecido como o programa que faz fechamento para impressão por causa disso. Ele faz. Ele vai fazer muito do trabalho de preparar a imagem para impressão que a gente faz aqui. Mas para isso, a gente vai ter que entender o que são canais, certo? Então, lá eu acho que está dando um pouquinho de feedback. Pelo amor de Deus! Meu Deus, vocês vão me deixar doida com os dias hoje. Obrigada, gente. Seus queridos, obrigado. Bora. Então, olha só. Canais, né? RGB, vocês já com certeza já ouviram falar que RGB é cor luz e CMYK é cor pigmento. Como que isso faz diferença para o computador? A gente vai entender como os canais funcionam e a gente vai decupar esses canais. Olha só, essa imagem está em RGB, essa aqui está em CMYK. CMYK ela fica um pouquinho menos brilhante quando a gente compara as duas coisas, ó. Principalmente os magentas, eles sofrem um pouquinho na parte da impressão. Mas para o computador, qual é a diferença que faz? Aqui nos canais, aqui no RGB, a gente tem só 3 canais, tá? Esses canais são vermelho, verde e azul. Como que o computador calcula isso? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. O RGB, ele funciona como cor luz. Então a base da cor é preta. Aí a gente vai vir aqui nos canais e vocês vão segurar Ctrl e vocês vão clicar no ícone do canal. Então a gente vai aqui no vermelhinho
e a gente vai criar uma camada vermelha. Olha, 100% 25500. Tá vendo? E a gente vai fazer a mesma coisa com todos os canais. Verde. Agora a gente tem que achar o verde, que vai ser 02550. E a gente vai fazer isso com o canal azul. Zero, 2550. Isso, nós. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essas camadas e vai colocar elas em modo screen, ou dividir, né? E a gente vai inverter esses canaizinhos bonitinhos aqui. Não, não precisa inverter nada. Só que tem uma que ficou normal. Isso. Screen. E screen. Repara como é que a gente conseguiu refazer a imagem exatamente igual, só que com 3 camadas de cor. Tá vendo? A gente tem o vermelho, a gente tem o verde e a gente tem o azul. Essa aqui são os 3 canais de cor. Cada pixelzinho, né? Ele tem essas informações dessas 3 camadas de cor. Então, se eu tirar essas camadas de cima, você vai ver que está exatamente igual à imagem de baixo. Isso aqui são os canais, certo? Para que isso aqui serve? Quando você abre uma ferramenta que nem níveis, por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui em cima tem um lugarzinho escrito RGB. Você tem como editar esses canais por aqui. Então eu tenho como ir no canal vermelho, por exemplo, e aumentar o contraste só do canal vermelho. E isso vai ser muito útil quando a gente começar a mexer com impressão. Então, RGB é cor-luz. O que isso significa? Significa que a gente começa com uma base preta e a gente vem com uma lanterninha, ó. Uma lanterninha vermelha, uma lanterninha verde e uma lanterninha azul. De novo, ó. Vermelho, verde e azul. As 3 combinadas dão a imagem que você conhece. Eu quero mostrar um videozinho rapidinho aqui, porque isso aqui acontecendo na vida real é um exemplo mais interessante do que só vocês entendendo ele aqui dentro. Então, olha só, a gente tá com o vermelho e com o verde, né? Se a gente voltar aqui e a gente desligar o azul, tá vendo que fica amarelado? Vermelho com verde em RGB dá amarelo. Olha o que acontece quando ele sobrepor as lanterninhas. There's Olha que no massa. yellow light here, but when I combine them, you will see Olha o yellow. amarelo aparecendo. And TVs do this. Faz sentido? Eu vou linkar esse vídeo para vocês, que ele é uma explicação de como que o magenta existe. Ele é bem interessante, só que ele é em inglês. Dá uma olhadinha depois aí que vocês vão ver que vai ficar massa. Agora, como que funciona o CMYK, tá? O CMYK é a tal da cor pigmento. Então ele vai funcionar o oposto do RGB. Em vez de a gente começar com preto, a gente vai começar com uma camada branca. E agora a gente vai decupar os canais do mesmo jeito. Vamos pegar o ciano. Vamos voltar aqui. É aqui que eu preciso inverter. E a gente vai aqui no CMYK agora. A gente vai botar ciano 100, 0, 0, 0. Vamos pegar magenta. Ciano 0, magenta 100, 0, 0. Vamos pegar o amarelo. 0, 0, 100, 0. E vamos pegar a camadinha preta, a mesma coisa. Agora a gente vai botar 0, 0, 0. E vai botar preto 100. Esses aqui eu preciso inverter os canais. Olha só. Se eu só botar aqui, não acontece nada. O preto só tapa tudo. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou inverter os canais pra gente começar a ver a nossa imagem como a gente tinha lá antes. A coisa que tá faltando agora é colocar todas essas camadas em multiply. Olha aqui, ó. E de novo, a gente tem os canais do CMYK acontecendo. Cada um dos canais separadinhos aqui, se eu tirar todos eles, você vê que ele tá exatamente a imagem que a gente tem embaixo. Então, ó, canal de ciano, canal de magenta, canal de amarelo, canal de preto. Esses são os canais da imagem. Faz sentido isso aqui? Conseguem entender a diferença de... Obrigado pelo sub. Conseguem entender a diferença do sistema de cor?
Uma base é preta, outra base é branca, um vai ser em screen, o outro vai ser em multiply, e os canais, eles compõem a imagem do jeito que a gente vê. Cada pixel tem a informação de cada um desses canais de cor, dependendo do seu sistema de cor, certo? Para que isso aqui serve? Quando a gente for fechar uma imagem para impressão, um dos canais que mais dá problema é o canal preto. A tinta preta de CMYK, ela tem uma tendência a esverdear as coisas. Repara só como é que tem um pouquinho de preto na pele, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Se eu pegasse uma camada de níveis e eu fechasse ela aqui, ó, só um pouquinho, olha como é que ela dava uma limpadinha na pele, ó. A gente pega aqui e a gente vai aumentar o contraste só para tirar o preto de cima do meio da pele, ó. Por quê? Porque o preto tem uma tendência a esverdear a impressão. E aí vocês vão ver que a nossa imagem ficou... Peraí, aqui, isso, ó, agora sim, ó. Você vê que a diferença na imagem é muito pouca, mas na hora de imprimir, você vai ter essa pele mais limpinha. Como que eu posso fazer isso sem eu precisar quebrar os canais? O que eu vou fazer é que eu vou aqui em níveis, né? E aí eu vou pegar aqui e vou no canal de preto. E eu vou só no canal de preto e dou aquela limpadinha que a gente comentou, para nossa impressão ficar 100%. Certo? Faz sentido isso? Entendi não entendendo, perfeito. Então, tanto níveis quanto curvas são canais que você consegue editar por canal. Então a gente quer a imagem mais roxa? Vem aqui, aumenta o magenta. Quer diminuir o amarelo? Vem aqui e diminui o amarelo. Ó, você consegue fazer esses ajustes finos na impressão por aqui. E quando você quiser verificar os canais, é só vir aqui nos canais e entender que quanto mais preto, mais carga de tinta. Quanto mais branco, menos tinta tem. Então você vai começar a entender, olha, essa imagem ela tem muito magenta, ela tem bastante ciano, ela não tem muito amarelo e não tem quase nada de preto. Ela é uma imagem que vai imprimir bem. Se a gente pegar uma outra imagem, vamos pegar aqui, ó. Essa imagem é screenshot de um filme. Screenshot de um filme costumam ser imagens bem escuras. Olha só o que vai acontecer quando eu abrir o histograma dessa imagem. O que é o histograma? Histograma é esse gráficozinho que a gente vê no níveis aqui, ó. Você tá vendo como é que ele tá todo mais para a esquerda da imagem? Todos os picos, eles estão na parte esquerda do gráfico. Isso significa que essa imagem escura, ela nem é tão escura quanto eu achei que ela fosse ser. Achei que ela ia ser mais escura do que isso. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente vai limpar isso aqui, vamos lá no preto, vamos dar aquela fechadinha de níveis marota, pra gente tirar dos tons de pele. E aqui, eu acho que eu fecharia... Deixa eu ver. Eu fecharia geral aqui também, ó. Pra isso aqui imprimir um pouquinho melhor. Ela fica um pouquinho mais clara, mas ainda é basicamente a mesma imagem, com menos chance dela virar tudo preto. Saca? Então, no geral, o cuidado que a gente precisa ter é, se o gráfico estiver muito na esquerda, a nossa imagem vai ter uma tendência a ficar tudo preto. A gente quer tirar esse gráfico da esquerda, e a gente faz isso puxando a alcinha para a direita, puxando a alcinha branca para a direita. Faz sentido? Tá em silêncio porque tá todo mundo prestando atenção. Não, perfeito. Muito bom. Então, esse aqui é o basicão da gente limpar a imagem, tá? O outro negócio que eu quero mostrar pra vocês, que é uma ferramenta importantíssima da gente lidar e que pra isso precisa entender como é que os canais funcionam, é esse negócio aqui chamado Channel Mixer. Isso aqui é um misturador de canais em português, tá? Como é que ele funciona? Cada um dos canais tá aqui listadinho, ó, ciano, magenta, amarelo, preto. Se eu pegar e eu tirar o ciano, ele vai tirar todo o azul da imagem. Eu estou editando o canal ciano. Tudo que fizer aqui, apesar de ter outras barrinhas coloridas, eu estou editando só o canal ciano. O que a gente vai fazer? Onde tem magenta, eu vou pegar e vou colocar ciano. Olha como é que a imagem fica mais azul. Se eu quiser, aonde tem magenta, eu posso tirar ciano. Olha a imagem ficando mais rosa. Isso eu estou editando só o canal de ciano. Isso aqui, para fazer ajuste para impressão, é uma benção, tá? Então eu vou vir aqui no preto, por exemplo, e eu vou, por exemplo,
A nossa pele ela é basicamente toda magenta, né? Então eu vou no preto e eu posso tirar preto aonde tem magenta. Olha a imagem limpando, ó. Assim como eu posso vir, por exemplo, eu não quero que minha sombra fique só no preto. Eu quero que minha sombra fique mais no ciano. Eu venho aqui no ciano, pego o canal de preto e coloco mais ciano onde tem preto. Olha ele carregando o azul nas áreas escuras, ó. Eu super recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de vocês darem uma brincadinha com essa ferramenta e testarem como é que fica a impressão depois de vocês fazerem esses ajustes. Ela é uma ferramenta muito interessante, inclusive, que dá para colorizar coisa com ela. A gente tem como trocar as informações de canal. Então, por exemplo, a gente viu que essa imagem acontecia basicamente toda no ciano e no magenta, né? Se a gente quiser colorizá-la diferente, eu vou zerar o magenta, todo o canal magenta, zero o magenta e coloco toda a informação de magenta no ciano. E agora eu vou fazer a mesma coisa no ciano. Zera o ciano e coloca toda a informação no magenta. Olha só a gente colorizando a imagem de uma forma muito fácil. A gente só inverteu os canais, sacou? Isso aqui é muito magia. Então, trocar as cores das coisas fácil dá pra fazer muito por aqui. Isso aqui só vai funcionar bem desse jeito em CMYK. Em RGB essa ferramenta é uma bagunça. Por causa da forma como é calculado. Lembra? Screen, base preta. Se você inverter as informações, você só está invertendo a imagem. Mas aqui funciona super direto. Então você consegue inverter as informações de forma super simples. Dá pra fazer essa limpezinha na imagem e ficar delícia. E não se esqueçam que vocês conseguem fazer coisas do tipo: a gente tá com um tom de pele. A gente quer ter certeza que o tom de pele vai imprimir bem. Então a gente vai tirar ciano do tom de pele, por exemplo. A gente coloca um misturador de canais. Vamos aqui onde tem o magenta, a gente vai no ciano, e onde tem magenta a gente tira um pouquinho do ciano. Olha só, ela vai imprimir levemente mais rosa. E aí vocês vão ver que vai, na parte onde tem ciano, vai diminuindo, ó. Até limpar. Claro que você não precisa limpar 100%, senão vai ficar sem sombra. Mas fez sentido isso aqui? Essa é uma das principais ferramentas de limpar a cor pra gente imprimir as coisas, certo? Níveis, misturador de canal. Existem algumas outras coisas que a gente pode falar a nível de impressão. Uma das perguntas que o pessoal faz para mim é se você trabalha em RGB ou você trabalha em CMYK. E eu quero responder isso de um jeito indireto. Porque é o seguinte: o que acontece? Por causa das limitações de cores, cada canal de CMYK só vai de 0 a 100. Cada canal de RGB vai de 0 a 255. O RGB tem mais cores do que o CMYK. O RGB não tem todas as cores do CMYK. Tem algumas cores que o RGB é ruim em exibir. Mas ele tem cores que o CMYK não tem. Então existem cores que estão fora dos dois sistemas, tá? Mas, em número de cor, em número absoluto de cores, o RGB tem mais cores. Então o que acontece? Se você vai precisar converter isso aqui para CMYK, faz mais sentido que você trabalhe em RGB e converta para CMYK na hora de imprimir. Por quê? Existem conversões de CMYK que você faz que elas são específicas para os métodos de impressão. Se você vai imprimir em papel jornal, por exemplo, que não é uma coisa comum, mas se vocês mexerem com isso alguma vez, vocês vão ver que a limite de impressão do papel jornal é muito diferente de um papel couché, por exemplo. Então, se você tiver uma imagem em RGB e você puder converter na hora, você converter para jornal, você já tem uma imagem que vai imprimir melhor no jornal do que uma imagem que, se você colocar mais carga de tinta, ela vai borrar na hora da impressão. Certo? Então, você trabalhar em RGB, você tem o que a gente chama de arquivo fonte. A gente tem um arquivo com mais cores para a gente fazer a conversão na hora que a gente estiver terminando o trabalho. Certo? O que a gente pode fazer para a gente ter uma noção melhor de como que isso aqui vai imprimir? A primeira coisa, aqui no Photoshop, tá? Vocês vão vir aqui em View, Proof Colors, e vocês vão marcar esse Working CMYK. Ó. Isso aqui significa que meu arquivo está em RGB, mas ele está exibindo as cores como se fosse CMYK. Tá? Isso aqui é magia. Ele também tem outros jeitos de você usar essa ferramenta. Deixa eu mostrar isso aqui, inclusive para o pessoal que gosta de marcar valores. Se você vier aqui, View, Proof Setup,
colocar custom, colocar dot gain 20%, você tem como ver os valores da sua imagem, tá? Isso aqui eu acho que é como muito artista digital usa. Mas se você vier aqui e colocar como CMYK, você tá vendo como é que ele vai ficar na hora que ele converter pro CMYK. Isso aqui já vai ajudar bastante. Tem muito modo de camada que não funciona tão bem em CMYK como funciona em RGB. Então você está garantindo que todas as suas ferramentas funcionam porque você está trabalhando em RGB, mas você está vendo o resultado de como vai ficar em CMYK. Então se você está preocupado com impressão, eu super recomendo que você trabalhe desse jeito. Isso aqui é essas coisas que só o Photoshop tem, tá? A segunda coisa, quando você vem aqui no contador de color, quando você tem a janelinha de color, não sei mais falar. O que vocês vão fazer é que nessa janelinha vocês vão apertar Ctrl Shift Y. Tá vendo que uma parte da janela ficou cinza? Essa é a parte da janela que não imprime. Agora com esse modo ligado, vocês vão poder vir aqui, ó, e navegar e vocês vão ver em todas as cores que não imprimem, ó. Olha o desastre que é o verde. O verde, inclusive, é a parte que o CMYK tem maior do que o RGB. Ó, que massa. E aí você vê direitinho o que imprime e o que não imprime, ó. Você fica com o mapa todinho. O roxo também é uma cor que sofre muito na impressão. Ó. Certo? Ctrl Shift Y com a janelinha aberta que vocês vão conseguir ver essa janela. E isso aqui vai te dar uma ideia das cores que imprimem e das cores que não imprimem. A outra recomendação que eu tenho para vocês é evitem usar as cores super aqui de baixo, que elas são as cores que deixam a sua imagem super escura. Então, vai trabalhar com os tons escuros, dá uma limitadinha, coloca isso aqui só nos seus pontos focais, porque se você encostar aqui embaixo, vai carcar o preto na impressão, vai borrar, certo? Faz sentido isso? Querem fazer perguntas e respostas antes de eu passar a parte de DPI? Sim! Bora! Pergunta. Manda! Sula, esse ajuste nos canais e todo o fechamento do arquivo para impressão fica por conta do artista ou do cliente, caso o cliente seja uma empresa grande, tipo a Wizards ou a Blizzard? Se for na casa do cliente, isso é coisa do cliente. Você passa o arquivo fonte para eles se viram. Porque eles têm os perfis de cor das impressoras. Então eles sabem. A impressora às vezes tende pro azul, tende pro verde. Eles sabem as correções que eles precisam fazer, tá? Mas, dito isso, eu nunca trabalhei com Magic. Eu não sei se você precisa passar o arquivo para eles em CMYK. Eu acho que precisa, tá? As empresas que eu trabalhei até hoje, eu sempre pude passar tudo em RGB e eles faziam o fechamento de cor. Então, isso aqui é muito mais pra gente fazer nossos prints do que necessariamente pra gente fazer esse ajuste antes dele ir pra gráfica. Gráfica grande precisa fazer esse ajuste antes de mandar imprimir de qualquer jeito. Então, normalmente quem faz isso é a pessoa que tá lidando com as impressoras direto. O que mais? Peraí que eu tô apagando incêndios. Deu. Sula, isso ajudaria no caso de pintura que vem da escala de cinza, porque normalmente a sombra fica cinzentada quando você começa a pintura na escala de cinza. Ou não tem nada a ver esse ajuste? Ele ajuda sim. Ele é um dos jeitos de colorizar que você tem como colorizar que dá um resultado muito bom. Você vai estar trocando o canal de preto pelo canal dos outros. Mas aí você tá trabalhando em CMYK, então cuidado, tá? Dá uma olhadinha em como é que estão os seus canais. E se você vê que eles estão todos muito iguais, provavelmente sua sombra tá muito cinza. Aprender a ler canal da imagem é uma coisa meio de nicho, é realmente para quem mexe com impressão. Mas depois que você aprende, fica muito fácil de diagnosticar problemas com a imagem, porque os canais são uma ferramenta muito direta de diagnóstico. É uma ferramenta muito boa desse tipo de coisa. Então, em RGB, se os seus canais estão muito parecidos um com o outro, a sua imagem é muito cinza. Em CMYK, se você tiver muito preto, provavelmente a sua imagem está acinzentada também. E no caso da impressão final, ela vai esverdear. O que mais? A tela influencia nesses ajustes? Ela influencia no que você tá vendo, então sim. Se você conseguir ler os canais, se você conseguir entender a informação que os canais estão te passando, você consegue passar em cima de uma tela desajustada. Porque você consegue ver se está centralizado, se os gráficos estão no lugar direitinho,
Se a gente vir aqui no níveis, saca? Olha a curva bonitinha que fica. Sabe? Se você tiver alguma coisa que esteja muito... Inclusive, ele te dá o gráfico por canal. Ó, vermelho, verde. Se você aprender a ler isso aqui, você até consegue compensar por uma tela descalibrada. Mas, no geral, a tela descalibrada vai dar problema sim. A minha experiência é que tela com muito brilho faz você escurecer a imagem. Então, se o seu gráfico, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele tiver sempre muito para a esquerda, sempre colado no lado esquerdo do gráfico, o seu monitor provavelmente está com muito brilho. Isso é difícil de dar esse diagnóstico, a gente tem que ver caso a caso, tá? Mas é uma coisa que acontece consistentemente. Se as coisas estão todas imprimindo escura, provavelmente seu monitor está muito claro. O que mais? Ai, meu Deus, peraí, que esse eu vou ter que ler primeiro antes de falar, porque tem muitos números. Por que o RGB vai de 0 a 255 e não de 0 até 100, como os valores? Tipo, 100% vermelho seria 255 e não 100. Porque o RGB é um sistema digital. O bit que você conhece, eles são 256 valores. É de 0 a 255. Então, o RGB é um sistema de 8 bits. Ele é esse sistema que ele tem o RGB e o alfa. E isso funciona, isso é lá na parte da programação. O CMYK vai de 0 a 100 porque ele é 0 a 100 na carga de tinta. Então, 0 tinta, 100% da carga de tinta. Ele é feito para impressão, por isso que ele foi feito de 0 a 100. Mas o RGB é um sistema digital que foi feito para monitores, então ele funciona nos bits. E os bits vão de 0 a 255, que são 256 valores, que é outra coisa. Obrigado pelo sub. É interessante você entender isso, que grande parte dos problemas que a gente tem é navegando essa diferença entre o sistema de cor-luz e o sistema de cor-pigmento. Eles são desenvolvidos para coisas diferentes, eles solucionam problemas diferentes. Nossa, obrigado pelo sub, gente. Vocês estão demais hoje, obrigado. Sula perguntaram se tu vai ensinar a calibrar o monitor ou não. Eu não tenho como ensinar a calibrar um monitor. O melhor jeito de vocês calibrarem o monitor é vocês imprimirem, fazerem impressão de vários jeitos, e aí chegar no seu monitor e começar, tipo, tá, meu monitor está atendendo... Obrigado pelo sub. Meu monitor está atendendo pro azul, meu monitor está atendendo pro verde. Como eu faço com o meu, tá? Se vocês têm 2 monitores, vocês não vão conseguir... Meu Deus! Obrigado pelo sub, gente. Se vocês têm 2 monitores, o que eu faço? Cinza 50%, preenche a tela. Vocês não vão ver acontecendo porque ele vai estar no segundo monitor. Mas eu pego isso aqui, ó. Dá um zoom nessa desgraça. E aí você coloca entre os 2 monitores. Na hora você vai conseguir ver para onde que o seu monitor está desequilibrado. Se ele tá mais claro, se ele tá mais escuro, se ele tá amarelo, se ele tá azul, se ele tá verde. E aí você consegue fazer os ajustes. Essa é a minha principal dica. Cinza 50%, joga o mesmo cinza nos 2 monitores que você vai conseguir ver a diferença. Certo? Infelizmente, calibrar monitor é uma ciência arcana. Eu queria muito poder ajudar vocês com isso, mas nunca nada do que eu consegui fazer me deu bons resultados. Esse do cinza 50% é o modo que eu pessoalmente uso. Ele foi o que me deu o melhor resultado, saca? Fica bem fácil de você ver para onde que o monitor tá pendendo. Só isso. Que mais? Sula, isso funciona para estampa de camisetas também? Sim, funciona para estampa de camiseta. Funciona para estampa de camiseta. Esse lance de separar em canais é muito parecido com a técnica de Silk. Então, sim, funciona, que é uma beleza. E tudo depende também, se for sublimação, tu não precisa fazer nada disso, porque Exato. é só impressão Só normal. entrega a imagem. Sula, você pode falar mais sobre os perfis de cor? Qual o melhor Posso. usar e como funciona? Posso. Olha só. A gente estava falando do arquivo fonte. O arquivo fonte é o arquivo que vai ter a maior quantidade de cores possíveis. Se vocês estiverem trabalhando no Photoshop, tá? Vem aqui em Edit Color Settings, que ele vai abrir essa janelinha para vocês. A primeira opção é o perfil de cor que o seu sistema está usando, tá?
Se vocês forem trabalhar com impressão, eu recomendo vocês mudarem do sRGB para o Adobe RGB de 1998. Ele é o que tem a maior quantidade de cores. Só que, quando vocês mudarem para o Adobe RGB, quando vocês forem salvar coisa para a web, vai dar problema, porque as cores vão ficar erradas. Então, se vocês mudarem aqui para Adobe RGB, o que eu recomendo para vocês é, antes de vocês salvarem os arquivos para a web, vocês vão ter que vir aqui, Edit, Converter para perfil, e aí você vai vir aqui e converter para sRGB, que é esse aqui. E aí a sua imagem vai ficar com a cor decente quando você for postar na internet, certo? Senão vai dar problema com cor, vai dar aquelas saturações bizarras e o pessoal fica me perguntando por que a cor no Photoshop é diferente de todo o resto. É por causa disso. O sRGB, ele é um sistema que tem um pouco menos de cor, ele é previsto para funcionar na maior parte dos monitores possíveis e ele é feito para a internet. Então, se você vai trabalhar principalmente com internet, usa o sRGB direto, que ele é o que vai te dar menos dor de cabeça, certo? Adobe RGB para impressão, sRGB para a gente trabalhar com internet. Existem alguns outros perfis de cores aqui, tá? Eles são dos sistemas de impressão. Coated Photograph, se eu não me engano, é o europeu. O US é o americano, óbvio. O Web Coated também é americano. E tem o sistema japonês, que é o mesmo sistema do CSP, do Clip Studio. O que eu recomendo para vocês? Se vocês forem trabalhar com impressão em larga escala, entre em contato com a gráfica e perde o perfil de cor delas, e aí vocês trabalham com o perfil de cor da gráfica. Mas é só gráfica muito grande que vai ter perfil de cor. Vai ser gráfica, sabe? Aquelas gráficas que fazem cópias de 1 milhão para cima. Mas eles têm. E aí vocês podem trabalhar com isso aqui direto no Photoshop de vocês para garantir a qualidade de cor, certo? Mas, pra gente que não vai mexer muito com essa coisa de impressão super gigante, Adobe RGB para impressão, sRGB para postar na internet, certo? Quando vocês forem converter, não se esqueça de usar a opção de converter para perfil. Não é só assign, é converter. Ele tem uma opção logo em cima que é colocar perfil. Não é isso que você quer. Você quer converter, tá? Então cuidado com essa opção. Certinho? Bora. O que mais? Sula, qual seria um bom monitor para ilustração? Olha, um monitor que eu gosto muito para ilustração aqui no Brasil é a série Ultra Sharp da Dell com Premiere Color. Eles não são monitores baratos, eles são monitores caros, mas eles têm perfil de cor fantástico e eles vêm prontos para usar direto da fábrica. Os monitores da Apple são muito bons, mas eles são mais caros ainda. Então, se vocês trabalham com Mac, parabéns, vocês não precisam se preocupar com isso. Se vocês não trabalham com Mac, Dell Ultra Sharp Premiere Color são os melhores, na minha opinião. Se o Ultra Sharp for muito caro, procura um monitor IPS. Eu mesmo estou usando um monitor da Aorus, que ele é IPS e ele tinha 16 milhões de cores. Eu passo o modelo para vocês depois. Mas, se vocês não puderem escolher Premiere Color, pega pelo menos um monitor IPS, que eles são melhores para impressão. Eles são melhores para ilustração no geral. Eles têm mais cores do que os monitores chamados de TN. TN, monitor gamer, super rápido, saca? Então vocês não querem esses. Vocês não são os melhores monitores para jogar, mas eles vão ser os melhores monitores para ilustrar, certo? Tá uma facada o Premiere Color. Quando eu comprei o meu, tava tão mais barato. Ai, meu Deus. Bora, o que mais? Não, só uma pergunta. O que tu quer dizer com playlist? Eu perguntei antes. Tu quer dizer os VODs? A Sula não tem. Obrigada. A Sula não tem uma playlist de música, eu não tô entendendo. Eu não tenho, não tá tocando música, não tá. Não, porque as vídeos vão pro YouTube e eu não quero dar problema com copyright. Qualquer dia eu coloco música aqui, eu prometo que eu resolvo isso. Tem duas coisas que eu preciso resolver: a mensagem de doação e a playlist. A gente conserta isso, pode deixar, tá encomendado. Eles estão perguntando se tu tem uma playlist quando tu estuda ou desenha, algo assim, mas é completamente fora da live, assim. Eu tenho sim, a gente fala disso depois. Fechou essas perguntas por agora? Sim. Tá, bora. Sim. Então, galera, vamos falar sobre DPI rapidinho?
DPI, o grande monstro que ninguém nunca entende. Eu tô pensando na melhor forma de explicar DPI tem algum tempo. Então, segura aí, vê se isso aqui faz sentido. Quando vocês estão lá cozinhando o miojo de vocês, não mintam pra mim, eu sei que todo mundo aqui come miojo. A gente tá com a nossa panela bonitinha, né? Ela tem cabo e ela tá no fogão, bonitinho. Uhum. E aí a gente pega e coloca água aqui dentro, né? Quando a água ferve, a água vai virar vapor. Se a gente deixar tempo suficiente, toda a água que tá dentro da panela vai virar vapor, certo? Todo mundo lembra disso aqui da escola, né? Todo mundo lembra, tá todo mundo de boa. O que acontece? A gente tem as moléculas de água aqui, né? As moléculas de água na água, elas estão juntinhas. Quando ela ferve e vira vapor, as moléculas se espalham. Certo? Então, se a gente pegar um cantinho que nem esse aqui, se a gente pegar um quadradinho assim, aqui no vapor vai ter menos molécula do que aqui na água. Concorda? Isso aqui faz sentido? Aqui tem menos molécula do que tem na água. Na água as moléculas estão mais juntinhas, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água é mais densa que o vapor. Tem mais moléculas juntinhas, certo? Faz sentido isso? Tá. Então, segura esse pensamento. Se a gente tá em casa e a gente tá jogando videogame na nossa TVzona e a gente tem uma TV de 40 polegadas, que a gente é muito gamer. E aí, essa TV, ela é 1080p. O que isso aqui significa? Significa que a resolução dessa imagem aqui embaixo é 1920 por 1080 de altura. Certo? Só que olha que engraçado. Se você pegar o seu celular também é 1080p. Então, o que isso significa? Que quando você olhar aqui tem 1920 pixels e aqui tem 1080. Se eu pegar o mesmo quadradinho aqui, ó, e botar na TV, quantos pixels tem aqui? Pegou esse raciocínio? Agora, se eu pegar esse mesmo quadradinho e colocar no celular, aonde que tem mais pixels? O que isso significa? Isso significa que do mesmo jeito que as moléculas da água, né? A gente tem os nossos pixels aqui e aqui eles são maiores e mais espalhados. E aqui eles são menorzinhos e eles estão mais juntinhos. O que isso significa, né? A densidade de pixels no celular é maior do que a densidade de pixels na TV. Faz sentido isso? Isso aqui tá fazendo sentido. Então, DPI... Peraí que tem um gato em cima do teclado. Sim. Não pode ficar em cima do teclado. O DPI, ele é uma medida de densidade. Então, o DPI da TV é menor do que o DPI do celular. Então, vamos supor que o DPI da TV seja 100 e o DPI do celular seja 300. Quanto maior vai ficando o DPI, menor vai ficando a imagem, porque a quantidade de pixels é o mesmo. A quantidade de moléculas na tela é o mesmo. Então, se isso aqui faz sentido, né? Quando você vai imprimir uma coisa, você tem lá a sua página A4 bonitinha. E aí você tem uma imagem. E essa imagem tem um tamanho em pixels. Se você pegar essa imagem e você imprimir ela com 150 dpi, ela vai ficar desse tamanho. Vamos anotar aqui, 150 dpi. Se eu pegar e eu imprimir ela com 300, a mesma imagem vai ficar bem menor. Ela vai ficar mais nítida. E se eu imprimir ela com 600, ela vai ficar menor ainda. Porque eu estou aumentando a densidade de pixels que você precisa
para você imprimir a imagem. A quantidade de pixels é a mesma, mas se eu mexer só no DPI, a imagem vai imprimindo menor. Certo? Qual é a finalidade disso? Como vocês viram aqui no exemplo da TV com o exemplo do celular, o pixel não tem tamanho físico. O pixel depende da tela que está exibindo ele. Então, se a gente botar a mesma imagem numa TV de 40 polegadas e num celular, o pixel muda de tamanho. O DPI serve para a gente dar um tamanho para o pixel na hora dele ser impresso. Então, DPI significa pontos por polegada, dots per inch, que ele serve única e exclusivamente para dar um tamanho do pixel na hora da impressão. As pessoas falam que DPI deixa a imagem mais pesada, só que isso não é verdade. O que acontece é que se você tem uma imagem, isso aqui é um A4. Se você quer um A4 a 300 dpi, ele vai ter uma quantidade de pixels. Se você quer um A4 a 600 dpi, ele vai precisar ter o dobro da quantidade de pixels para imprimir o mesmo A4. Faz sentido isso? Então não é que o DPI em si é pesado, é que a quantidade de pixels que você precisa aumenta. A quantidade de pixels que você precisa para preencher a mesma área aumenta, certo? Quando você está trabalhando no PC, a única coisa que importa é a quantidade de pixels. DPI só importa para impressão. Pera aí que o gato quer sair. Prontinho, voltamos, ninguém perdeu nada, né? Tá. A diferença é que para você imprimir as coisas em 600 dpi, você vai precisar de imagens muito maiores. Por isso que o pessoal costuma dizer que DPI deixa as coisas mais pesadas. Mas se você tiver uma imagem que é 1920 por 1080 e colocar ela a 600 dpi, ela é só tão pesada quanto uma imagem 1920 por 1080. Não é o número de dpi que deixa a imagem pesada. É a obrigação dela cobrir uma área na hora de impressão. Certo? Eu sei que essa explicação acabou ficando um pouco longa, mas eu espero que o DPI tenha feito sentido agora. Temos perguntas? Zia, tá por aí? Gato desconectou alguma coisa? Ai, meu Deus, eu perdi a Zia, pera aí. Lau, tá por aí? Aham, pera aí que o gato deu mute alguma coisa aqui. Pode falar de novo? Nope. Deixa eu tentar, pera aí. Oi, testando. Não, ainda não tô te ouvindo. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Só instante, gente, problemas técnicos. Oi, tenta falar alguma coisa. Não, ainda não. Ai, meu Jesus Cristo. Pera. Tenta agora. Alô? Aê, pronto. Viu? Sabia que era do teu Voltemos. lado. Eu tô verde normal, gente. Pelo amor de Deus. Lá foi pegar o miojo, né? Exatamente. Não, eu tinha feito bobagem aqui, com certeza. Acho que o gato Pronto. apertou alguma Foi coisa. o gato que aí, apertou sim. coisa aqui, sim. Gatos no teclado. Ao É, não, vivaço, assim. E eu tinha até comentado algumas coisas que tu não comentou nada, daí eu fiquei. Acho que ela não tá me ouvindo. Eu não tô ouvindo, pois é. Eu Pronto, falei mas que o chat voltamos. tava bem dividido em estar entendendo e estar boiando completamente. Temos perguntas? Vamos lá. Temos. Eu preciso que vocês anunciem que vocês estão fazendo uma pergunta que eu preciso ler. Porque tem várias, sei lá, vários escritos com ponto de interrogação no final e eu não sei se é pra mim. E eu simplesmente ignoro, tá, gente? Se não tenho pergunta no início. Não é Bota a nada pergunta no pessoal, tá? início, por favor. Pode Sula, repetir a pergunta. Oi. eu costumo ilustrar em 4K com 600 de dpi. O ideal seria qual medida? Gosto de ilustrar sempre 4K pra cima.
4K para cima é uma excelente medida, tá? O tamanho pessoal que eu uso são 3.500 pixels por 5K. Isso aqui, ele é um A3 a 300 dpi. Um A3 a 300 dpi costuma ser tamanho suficiente para a grande maioria das coisas. Se você botar 4.000 por 6.000, tá ótimo. Hoje em dia, tá? Como eu acabei de trocar de PC, eu mudei para 7.000 por 10.000. Também funciona bem, tá? Mas 3.500 por 5.000 costuma ser o mínimo necessário. Esse tamanho vai te dar impressão, te dá papel de parede, dá o que você precisa, sabe? Sula, é possível trabalhar em uma imagem com 72 dpi e depois convertê-la para impressão com mais dpi? Sim. Como eu disse, para o PC, a única coisa que importa é a quantidade de pixels. Então, se você vem aqui dentro de imagem, tamanho da imagem, tem uma opção só de DPI aqui. Se você desmarca a correntinha e você mexe no DPI, você mexe no tamanho de impressão. Não, tem que. Cadê desmarcar? Desmarca o resample, desculpa. Você mexe no tamanho de impressão sem mexer na imagem. Olha só que interessante. Com 300 dpi, isso aqui é um A3. 42 por 29,7. Se eu botar em 150, ela vira um A2. 84 por 60. Se eu botar em 600, ela vira um A4. 21 por 14. Certo? É só desmarcar o resample aqui. Mas sim, tem como mexer no DPI da imagem depois dela tá pronta. Sula, então a única coisa que afeta a performance é a resolução? É a quantidade de pixels, sim. Se você estiver pintando em 20.000 pixels, vai ficar lento. Basicamente é isso. Essa é uma pergunta bem específica, peraí. Sula, seguinte, usar Unsharped, alta frequência ou outros efeitos na imagem aparecem bem mais nas impressões ou não? Ouvi dizer que granulação não aparece muito bem em impressão para camisetas, etc. Olha, eu não mexi com impressão de camiseta ainda, então eu não tenho como te dizer quanto que aparece. Eu sei que é um hábito bem comum em fotografia você dar um sharpen que na tela fica feio, mas na hora que você imprime fica delícia. Porque aquele contrastezinho a mais do sharpen fica lindo na hora que você imprime. Então, é uma questão de testar. Eu pessoalmente gosto de dar um sharpen um pouquinho acima da média para impressão. Eu acho que fica bem legal. Não sei se funcionaria, por exemplo, em imagem com linha, como é que ficaria, sabe? Ele Mas em imagem com pinturinha, pinceladinho, fica uma delícia. Pode botar o Sharpen sem medo. Agora o noise eu vou ficar te devendo. O noise para impressão de camiseta eu realmente não sei. Sula, já vi que você pega a resolução HD e multiplica na hora de fazer a ilustração. Como isso funciona? No meu computador acaba ficando muito pesado. Então, é uma das coisas principais que a gente precisa ter como ilustrador é memória RAM. Quanto mais memória RAM você tiver, mais leve vai ficar o arquivo. Mais leve vai ficar para o PC processar as coisas. E existe um problema, existe um motivo pelo qual se usa o Photoshop. Para o pessoal que não tem memória RAM suficiente, e memória RAM suficiente, eu tô falando para vocês terem 16 GB para cima, tá? Eu diria que 16 GB é o mínimo para trabalhar hoje em dia. O Photoshop é o programa que lida melhor com arquivos de alta resolução. Eu consigo fazer umas resoluções absurdas no Photoshop sem perder performance. Ele lida com isso muito bem. O Clip Studio, ele é muito bom trabalhando em A4. Quando eu começo a trabalhar em A3, ele já sofre um pouquinho. Se eu trabalho em A3 600 dpi, o Clip Studio sofre. Então, o programa que eu conheço que melhor lida com essas altas resoluções, infelizmente, é o Photoshop. E a sua memória RAM vai influenciar muito nessa experiência. De qualquer forma, tá? Se você não tiver um PC que aguenta isso aqui, tenta trabalhar pelo menos em A4 a 300 dpi. Tá? Se você não conseguir trabalhar a 300, trabalhe em 450. 450 já vai resolver um bocado de problema. E você vai ter um arquivo, ele é um arquivo um pouquinho menor do que esse aqui, ó. E já vai deixar o PC mais leve. Certo?
Sula, como ajustar a cor da ilustração para na hora da impressão não ficar muito escuro ou acabar. Oh, a gente acabou de falar sobre isso. Isso vai estar na gravação. A gente acabou de falar, toda a parte inicial da live foi sobre isso. Sula, e se eu quiser uma quantidade de pixels suficiente para deixar o traço bem suave? É ok aumentar a quantidade de 150 para 300, por exemplo? Sim. Por favor, sim. Deixa eu contar pra vocês um segredo. O pessoal que eu conheço que trabalha com quadrinhos, eles trabalham com um modo chamado bitmap. Aqui dentro, se você vai em imagem modo, esse bitmap, normalmente ele tá desabilitado. Eu vou mostrar pra vocês eles funcionando. A gente vai botar em grayscale primeiro, vou deixar da Flatten, e aí a gente vai trabalhar com bitmap. E o bitmap, ele vai sugerir 300 pixels 300 dpi, né? Mas o ideal é colocar 900 ou 1200. Quando você abre, tá aparecendo igual, né? Mas agora essa imagem, ela é só... Olha, ela é só preto e branco, ela não tem mais nada. Ela é pixel, só pixel mesmo, tá vendo? E aí você trabalha com as resoluções absurdas. Então não é incomum eu pegar trabalho de quadrinhos que eu pego 900 dpi. 900, 1200 dpi quando o pessoal escaneia Nankin. Trabalha-se com esse modo bitmap. Aí é só você voltar para RGB normal, volta para Grayscale e volta para RGB que você tem o seu mapa de bits aqui direitinho, ó. Só que agora essa imagem é gigantesca. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o 100% dela agora. Ela fica bem grande. Deixa eu desfazer isso aqui que não tem por que ficar com isso aqui tão gigante desse jeito. Mas se pode trabalhar com mais de 150? Pode. Pode e honestamente deve. Quanto mais você vê arte final fininha, quanto mais você vê detalhezinho nas coisas, pode acreditar que tem mais resolução. Trabalhar em tamanho de tela não é ideal. Sempre trabalha com isso aqui pelo menos vezes 2. Isso aqui, 1920 por 1080 é uma resolução pequena. A gente sempre trabalha pelo menos dobrado. Tem a forma como os programas funcionam, quando você diminui a imagem, você vai de finalizar a imagem, você pega e reduz ela para postar, ele dá um sharpenzinho que é o ideal, sabe? Então tenta trabalhar pelo menos sempre com o dobro da resolução de entrega. Mas de novo, se seu PC aguentar. Sula, eu comecei a desenhar recentemente e não tenho um PC tão bom. Pago Adobe direitinho. Eu tenho a dúvida em qual tamanho é bom para eu desenhar em um PC não tão bom. Qual tamanho você indica? A4 450p. Pode ir. Ó, como é que a gente faz isso aqui no Photoshop? Aqui eu tô com o A3. Cadê o A4? A gente vem aqui em print, pega o A4, a resolução bota 450. Pronto, esse tamanho aqui. Fica em 3.700 por 5.200. Esse aqui deve ser o suficiente pra gente fazer um bocado de coisa. Sula, a gente precisa se preocupar com a sangra na hora de fazer a arte, aquela margem de corte. Quem vai dizer pra você se precisa de sangra ou não é o seu cliente. Se vocês forem imprimir coisas sem borda, precisa de sangra. Com certeza absoluta. Então, se vocês forem trabalhar com livro, se vocês forem trabalhar com ilustração interna, mas normalmente quem te passa essa informação é o cliente. Quanto que você precisa de sangria direitinho, sabe? Então, não esqueçam de perguntar isso pro cliente de vocês, se essa imagem for impressa. Se vocês forem fazer print, sempre deixa aqueles 3, 4 milímetros de beiradinha pra ele ser cortado, pra ser refilado, sabe? Que vai ajudar. Então, lembra-se, cada tipo de impressão vai ter uma definição, vai ter um requisito diferente de sangra. Pergunte para o seu cliente. Se você não souber, pergunte para a gráfica. A gráfica normalmente tem essa informação. Sula, na hora de trabalhar com print de desenho tradicional, seria mais recomendado escanear em 300 a 600 dpi, especialmente para desenhos pequenos? Por exemplo, escaneei um desenho A6. Seria melhor escanear em 600 para imprimir em A4? Eu recomendo escanear o maior que você conseguir. Pelo menos 600, com certeza absoluta.
Claro, você vai estar fazendo uma ampliação, então vai aparecer coisas que nem a textura do papel, sabe? Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas com certeza pode escanear em 600. Isso se você não puder escanear em 900, igual eu tava comentando. Dá uma olhadinha como é que escanear em 900 fica. Porque, de novo, dá aquela última reduzidinha no final, fica massa, saca? Então, se você vai imprimir em A4, escaneia em 900 e dá uma reduzidinha, vê como é que fica. Não tenha medo, principalmente com coisa pequena, A6, A5, não tenha medo de usar o 900 dpi. Sula, sempre que eu faço uma ilustração, mesmo com resoluções mais altas, tenho a impressão de estar pixelado, ou que não tem qualidade. A qualidade que eu gostaria. Alguma dica do que pode ser? Normalmente é falta de resolução. Se você tá vendo pixel, é provavelmente falta de resolução mesmo. Se 300 dpi não tá sendo suficiente, começa a trabalhar com 600 e vê como é que fica a impressão depois. O 600 vai te dar uma impressão bem mais suave, bem menos pixel visível, sabe? O problema é que não é toda impressora que vai imprimir a 600 dpi. Então, pode ser a sua impressora também, que não tá te dando a resolução que você espera. Dá uma olhada se isso está acontecendo com outras imagens. Faz esse teste. Mas, no geral, é usar mais resolução mesmo. E eu já tive muito feedback de mentoria que foi tipo: o pessoa tava fazendo arte final em A4. Quando ela começou a fazer a arte final em A3, o resultado da impressão melhorou demais, sabe? Tipo, faz a arte final em A3 para imprimir em A4. Então dá uma testada nisso, vê se ajuda. Sula, o que Hum. você acha da ideia de fazer uma ilustra no Sai e depois ajustar no Photoshop? É perfeitamente aceitável. Olha só, na minha experiência, a grande maioria das ilustrações que estão no mercado vão passar pelo Photoshop mais cedo ou mais tarde. Vocês não precisam necessariamente trabalhar no Photoshop, mas tenham em mente que a sua ilustração vai passar pelo Photoshop mais cedo ou mais tarde. Então, fazer o bruto da ilustração em qualquer outro aplicativo e passar pelo Photoshop depois é um jeito muito padrão da indústria de trabalhar. Fiquem tranquilos, dá pra fazer de boa, sabe? Sula, eu nunca faço arte para impressão, então eu sempre largo o arquivo com 150 dpi e só Uhum. aumento os pixels trabalhando geralmente com 7K a 4K de pixels. Esse método estaria errado? Não, tá super tranquilo. De novo, DPI só importa pra impressão. Você não tá mexendo com a depressão, com impressão, não tá mexendo com a depressão. Olha aí o ato falha, hein? O ato falho. Se você não está mexendo com a impressão, nem precisa preocupar mesmo. É só resolução daí, é só quantidade de pixels mesmo. Depressão e drogas pesadas. Exato, não mexa com a depressão, amiguinhos. Ao vivo. Sula, a sua arte da pérola foram as configurações que usou? Quantos dpi, tamanho de canvas, etc. Ficou muito Boa maneiro, pergunta. parabéns. Deixa eu ver, peraí. Cadê? Tá aqui. Como ela não foi feita para impressão, eu só coloquei o tamanho em pixels que eu gosto de trabalhar nela. Vamos ver. Ela tá em 72, ela tá 6.000 por 375 a 72. Se a gente botar em 300 dpi, ela imprime 50 por 30. Tá bom, eu acho que funciona. 50 por 30 cabe bem no A3. Cabe, sobra. Nós. Sula, e para fechar arquivo e postar no Instagram sem a imagem ficar lavada ou comprida demais? Já reduzi a imagem e cheguei a salvar como JPEG, mas sempre que posto não fica legal. Começa a salvar como PNG, tá? PNG. E o PNG, não se esqueça, tem que converter para sRGB antes de salvar PNG. Converter, não é só associar o perfil, tem que converter. Vamos fazer com a pérola aqui rapidinho. Não devia nem ter fechado, peraí. Olha só. Dupliquei? Duplica pra nós, duplica. Pronto. Que aí não tem. Eu sempre duplico o arquivo porque aí não tem chance da gente fazer cagada com o nosso arquivo aberto. Eu vou vir aqui pra web. Eu vou salvar. Eu tenho alguns tamanhos que eu gosto pessoalmente. Então, por exemplo, eu vou colocar com 1400 de altura. 1400 de altura vai me dar um tamanho bom. Vai dar pra ver os detalhes todos.
sem ele ficar em tamanho que a pessoa consegue fazer print de pôster com o arquivo que está na internet, tá? Então, eu venho aqui e salvo, aí a gente vai vir aqui editar, converter para perfil e vamos colocar aqui em cima, já tá como sRGB. Eu vou converter para sRGB de novo só para ter certeza. Pronto, agora tá como sRGB. Aí salvar como uma cópia, PNG, salva o PNG direitinho, ó. E aí, na hora de postar, eu deixo o Instagram cortado do jeito que ele ficar mais feliz. Nesse caso aqui, eu botei ele horizontal, ele dá uma cortadinha nas laterais, fica de boa. Como o Instagram funciona com as resoluções de web, ele é aquela resolução que a gente estava falando, 1920 por 1080, essa aqui funciona direitinho. Então, você pode colocar 1920 por 1080 para a imagem horizontal e 1080 por 1920 para a imagem vertical. Que vai funcionar direitinho no Instagram. Eu gosto de salvar um pouquinho maior. Certo? Sula, você já fez impressão de fine art? Acha que vale a pena investir para vender prints? Então, na verdade, eu fiz, mas não fui eu que fui lá e encomendei. Tem um site chamado Imprint, que ele faz impressão em Canvas e fica um negócio lindo. Mas eles fazem todo o tratamento da imagem por você. É só você mandar o arquivo e você recebe o print do outro lado. E os prints que eu comprei da Imprint sempre foram maravilhosos. Então, eu adoro os prints da Imprint. Foi o máximo que eu cheguei em impressão de fine art. Eu não cheguei a eu ir lá e tentar fazer, mandar imprimir mesmo, sabe? Eu só fiz por esse tipo de serviço. Mas fica um serviço espetacular, sabe? É muito massa. De verdade. Pra coisa que nem pintura, fica delícia. Sula, Oi. acho que não vi essa parte ou não entendi. O ideal para ilustrações no digital é a resolução entre 300 e 600 dpi, dependendo do tamanho do canvas, A4 ou A3? Isso. Olha só. Deixa eu fazer essa distinção. A gente estava comentando que o DPI só serve para te dar um tamanho da imagem físico, né? Então, se você vai lidar com impressão, você pode fazer o caminho contrário. Você fala que, olha, eu tenho um A4 e eu quero que essa ilustração ocupe um A4 a 300 dpi. A4 a 300. O computador vai saber o tamanho de pixels que você precisa para fazer esse requerimento. Faz sentido? Você pode fazer a mesma coisa A3 a 300. A3 a 150. Tanto faz. O computador sabe fazer esse cálculo para dizer quantos pixels você precisa. Mas pro computador você só precisa do tamanho em pixels. Por isso que a gente estava comentando. Esse tamanho aqui, ó, 3.500 por 5.000, ele é normalmente o suficiente para a maioria das coisas. Fez sentido agora? Acho que sim. Espero que sim. Sula, sobre o assunto impressão, qual o papel mais indicado para a impressão? Gramatura, tipo. Porque eu resolvi imprimir em papel fotográfico para colocar na parede e com o tempo foi perdendo contraste como se a tinta estivesse evaporando. E a Exato. mesma coisa o papel adesivo. Olha, quando eu faço meus prints para vender, eu gosto de usar um papel chamado Couché Fosco 300 gramas. Ele é um papel mais grossinho e ele dura bastante tempo. A gente faz impressão a laser neles. Aí você faz na gráfica, faz naquelas gráficas rápidas. Meu papel favorito de print é esse aqui, sabe? Mas, para fazer em casa, eu não tenho como te dizer que faz muitos anos que eu não tenho impressora. Eu até queria, até cheguei a pesquisar ter impressora, mas eu tô por fora. Eu sei que papel fotográfico ele desbota muito rápido. Esse é o grande problema dele. Ele é muito sensível à luz. Então, se eu vou imprimir alguma coisa, eu sempre procuro uma gráfica rápida e mando fazer impressão em Coxa Fosco 300, que é o resultado que eu mais gosto. O Couché não imprime bem em impressora de jato, Jato de porque tinta. É porque laser. ele não absorve muito a tinta, então enquanto ela tá passando no rolamento da Exato. impressora, ele vai borrando, então Então não é pra para impre jato de tinta, isso aqui é para impressão a laser. exatamente. Por isso fazer em gráfica. Impressora laser colorida é uma facada. Uhum.
É um investimento. É um investimento. Sula, as empresas pedem o PSD para você ou pedem só para exportar nas medidas e formatos que eles precisam? Eu sempre, sempre, sempre entrego o PSD. Eu normalmente entrego o PSD e normalmente o personagem separado do fundo. Pelo menos essas duas camadas eu sempre entrego. Então é sempre o PSD. Sempre. Eu não tenho outro trabalho que eu tenha entregue que não seja em PSD. Todos os trabalhos que eu fiz até hoje, publicidade, livro, Hearthstone, negócio que eu fiz pra Riot, tudo sempre em PSD. PSD é bem padrão da indústria. Sula, acabaram as perguntas. Acabaram as perguntas? Ah, meu Deus. O que Tem mais mais que a alguma? gente tem? Eu já falei dos. Eu já falei do sistema de cor, eu já falei dos ajustes, eu já falei DPI. Ficou faltando alguma coisa? Eu acho que não, Sula. Eu acho que era isso, né? Temos 20 minutos. Vamos desenhar. E aí, galera? Na verdade, deixa eu abrir um negócio aqui que eu tava com um sketch. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Então, galera, tem mais perguntas? Nossa, que lindo! Obrigado. Que Eu tava lindo. fazendo antes da live. Então, Perguntaram se dá muito problema converter do clipe para o Photoshop. não. O que dá problema, galera, entre esses programas todos é vocês deixarem layer. Quanto menos layer tiver, menos problema vai dar. Então, se vocês estiverem fechando para impressão, vocês não precisam mais de layer, achata que tá tudo resolvido. Não tenham medo de achatar arquivo. A única coisa que eu recomendo é salve o arquivo com layer lá do outro programa. Você está trabalhando no Clip Studio? Salva o programa, salva o ponto clip e faça backup desse ponto clip, sabe? Não se desfaça dos seus arquivos de layer. E quando você é pro Photoshop, traz a imagem chatada. Imagem chatada não dá problema. Sula, tu tem algum vídeo que ensine a configurar a área de trabalho? Ah, igual a minha? Não. Podemos fazer isso depois. Mas a minha área de trabalho é esquisita, crianças. Não, não usem área de trabalho esquisita. Eu posso fazer um videozinho explicando. Quer fazer agora? Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Pera aí. Ah, nosso básico o nosso basicão. O Photoshop ele é mais parecido com isso aqui. Só tem um Lasso Draw aqui que não é. O Lasso Draw é um aplicativo, é um pluginzinho que eu gostaria muito que ele fosse lançado, que ele faz isso aqui pra vocês, ó. Ele transforma a ferramenta de laço em uma ferramenta de desenho. Ele é muito bom, eu espero que um dia ele lance pro público. O Photoshop que você abre, ele tá assim normalmente. Você vai instalar plugins, tá? Esse plugin que eu uso, esse aqui de círculo cromático, chama Colors. Para você carregar ele, Windows Extension, tem os programas aqui, ó, Colors, Layer Factory, Modificator, estão tudo aqui. Aí ele vai começar numa janelinha separada. É só você vir aqui e agrupar. E aí a gente fica com nossa primeira coluna aqui. A segunda coluna são dois plugins, tá? O primeiro, o plugin aqui de cima, chama Modificator. O que o Modificator faz? O Modificator me dá atalhos de outras ferramentas sem eu ter que ficar clicando várias vezes. Gente, a minha interface é esquisita desse jeito porque eu não uso teclado, tá? O que eu uso é isso aqui, deixa eu mostrar rapidinho. Já que a gente tá falando sobre isso. Eu uso esse treco esquisito aqui, ó. Eu não uso o teclado enquanto eu tô desenhando. O teclado, ele te dá acesso a um bocado de coisa que eu não tenho, porque eu tô usando o keypad, né, que chama. Então, eu tenho um monte de coisa que eu deixo debaixo da mão direita, que eu sou destra, só pra eu clicar. O que o Modificator faz? O Modificator me dá atalhos que eu só teria acesso se eu trocasse de ferramenta. Então, olha só. Por exemplo, eu quero pegar... aqui tá ótimo. Eu vou fazer alt-click. O meu alt-click está em todas as camadas. Então eu vou pegar a cor
do local mesmo. Ó. A gente pegou o roxinho da pele, a gente pegou o rosa do cabelo, a gente pegou o amarelo da bochecha, né? Aqui tem eyedropper. Se eu colocar sem mexer do pincel, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar current layer. Current layer, o layer atual, ele é um layer de overlay. E esse layer de overlay ele é cinza com noise. Então agora quando eu clicar, ele vai pegar a cor cinza. Ele tá pegando só da camada atual. Aí eu volto para todas as camadas e ele volta a pegar. Essa configuração está escondida dentro do Color Dropper. Ó, se você vier aqui, escolher o eyedropper, vier aqui, ó, todos os layers, o layer atual é abaixo. Então eu consigo trocar isso aqui sem precisar trocar de ferramenta. Então como eu uso isso muito, ele me ajuda para esse tipo de coisa. A outra opção que ele faz é, por exemplo, isso aqui é tudo configurável, tá, gente? Os botões que aparecem aqui são configuráveis. Eu estou usando o aerógrafo. E aí o aerógrafo está em modo normal. Eu quero pegar e quero botar esse aerógrafo em modo overlay. Em vez de eu vir aqui, dar um clique, 2, e aí botar em overlay, é só clicar aqui que ele vira overlay. E aí eu posso continuar trabalhando com o overlay direitinho. Quero voltar para o normal? Só voltar para o normal. Tá tudo aqui. Então, é para isso que essa ferramenta serve. Ela dá opções específicas de cada tipo de ferramenta. É só para salvar tempo mesmo, sabe? Mas me ajuda demais. Eu acabo usando bastante mesmo, principalmente o negócio do eyedropper, sabe? Mesma coisa o Layer Factory. Layer Factory é esse plugin aqui, tá? O que o Layer Factory faz? O Layer Factory, ele cria layers para você. Só que, como eu tenho o atalho Ctrl Alt Shift aqui, é muito esperta, né? Meu Deus. Como eu tenho acesso a Ctrl Alt Shift, ele me dá acesso a alguns atalhos. Então, se eu só clicar, ele vai criar um layer normal, né? Se eu clicar com Ctrl, ele já cria o layer agrupado no de baixo. Se eu clicar com Shift, ele cria, por exemplo, clicar com Shift Overlay, ele já cria o layer preenchido de cinza para mim. Então eu tenho um monte de coisinha que eu consigo fazer sem ter que fazer um monte de clique adicional. E na hora que você está pintando, isso ajuda bastante. Certo? A outra coisa que ele faz é pintar os layerzinhos ali para mim, que eu uso isso aqui bastante também. Eu acabei não usando tanto na Pérola, mas, por exemplo, quando eu vou fazer, quando eu tô fazendo minhas ilustrações, o layer azul é sempre meu sketch. Os layers de ajuste são sempre os laranja. Os layers de referência são sempre os verdes. Então eu não preciso nomear os layers. Eu só sei, pela cor do layer, eu sei o que cada coisa é. Então fica bem mais fácil de eu navegar aquele mar de layer sem ter muito problema. Certo? E aí, aqui no lado tem os atalhos do próprio Photoshop. Isso aqui é a janela de brushes. Então tem meus brushes, fácil acesso aqui. Histórico, né? Pra gente dar um monte de Ctrl Z de uma vez só. As options, que tem algumas coisas que também para facilitar aqui. Por exemplo, tem aquele negócio de pintar efeito especial que eu gosto de fazer. É só um botãozinho, ele já cria a pilha de layers aqui para mim. Já me facilita bastante, sem eu precisar dar 1 milhão de cliques. Então, é basicamente assim que eu montei minha interface. E ela fica toda direita porque ela fica abaixo da minha mão direita. Se eu tivesse usando lá do outro lado, eu teria que ficar fazendo assim. E isso aqui parece meio bobo. Então ela fica debaixo da minha mão direita. Aí, como me senti que ela é de 24, eu sento um pouquinho mais para a esquerda. Então eu tô com um desenho bem centralizado na minha frente e a interface está toda debaixo da minha mão direita. Responde, faz sentido? Eu espero que sim, Su. Uma pergunta completamente não relacionada, Sula. Mas Manda. tu viu o crossover da Sanrio e da Sailor Moon? Não vi! Meu Deus! Vou procurar. Mandem links pra mim no Twitter, por favor. Obrigada. Sula, tu quer comentar qual é a tua playlist pra... Putz, galera. eu tenho playlist, mas é tipo... Eu só escuto música de videogame porque eu sou lixo. Eu sou muito viciado em trilha sonora. Então eu tenho altos jogos que é só trilha sonora de jogo, sabe? Eu sou muito viciada. Então tem Persona, tem Nier,
vai ter coisa do Zelda, tem um jogo chamado Fury, que tem a trilha sonora fantástica. Tem trilha sonora de anime, a trilha sonora de Madoka é uma das minhas favoritas, sabe? Fairy Hamaru, porque eu sou lixo, adoro a trilha sonora do Fairy Hamaru. Joguei um pouquinho agora. Então é basicamente nessa pegada. É muita trilha sonora, pouquíssima coisa cantada. E eu tenho um aplicativo. Ai, meu Deus. Gente, eu sou muito das antigas, eu não uso Spotify, vocês não estão entendendo. Eu tenho um aplicativo que eu tenho, sei lá, 20 GB de música. Música comprada, música não tão comprada. Mas tá tudo organizadinho e muita trilha de filme. Muita trilha de filme. A trilha do Smash Bros, cadê? É nóis. Muita coisa ripada de jogo também. Tera. E aqui tem alguns bons 20 GB de música. Então é aqui que eu fico escondida. Por isso que vocês não me veem escutando música normalmente. Porque muitas dessas coisas batem no filtro de copyright do YouTube, então eu não posso botar música pra tocar. Então tá, Sula. É sobre. Pois é, né? Quando você tem as coisas baixadas no PC, não tem propaganda, é verdade. Posso confirmar. Gente, isso é muito das antigas, sabe? Eu era usuário de Winamp e eu só migrei. O Winamp também tinha Media Library, sabe? E eu fiquei muito acostumada com Media Library. Essa biblioteca de coisas que você só vai carregando e ele vai organizando tudo na biblioteca pra você. É muito bom, sabe? Então ficou difícil de eu abrir mão. Virou vício mesmo. Ai, Sula dando a idade falando que usava muito, né? O Winamp entrega, né? O Winamp não tem como. O Winamp entrega. Não dá pra defender. Gente, eu usava modem da época que modem tinha número ainda, 28400, 56600. Quando eu cheguei aqui não tinha nada. E outros papos equivalentes. Mas basicamente, por causa desses meus hábitos esquisitos de música, gostar muito de trilha sonora, levou muito tempo pro Spotify se adaptar, então eu acho que eu nunca me adaptei pro Spotify. Levou muito tempo até essas coisas estarem disponíveis no Spotify, sabe? Muito tempo mesmo. Isso quando não é umas coisas do tipo, só tá disponível no país X, saca? Isso dá uma raiva real. Pois é. Então tem os serviços de proxy, né? Então eu tenho altas trilhas de anime que eu comprei por serviço de proxy. Tipo, gente, baixa as MP3 aí e me repassa. E eles me passavam, sabe? Sula, mas pra mim foi tipo assim, cheguei na idade adulta quando eu pude pagar o meu próprio Spotify. Justíssimo. Justíssimo. Eu tinha dinheiro para o premium. Que loucura, né? Agora eu pago até o cara. Coisas conquistadas, pô, massa. Eu fiquei feliz quando eu comecei a pagar pelas músicas também, sabe? Quando eu comecei a comprar os álbuns e tal. É massa. Apesar do que, com esse lance de você comprar coisa que só tá disponível no outro país, você fica muito tipo, mas o meu dinheiro, moço, ele é limpinho, aceita o meu dinheiro. E os caras não querem. Você, lixo do terceiro mundo aí, não quero o seu dinheiro, não. Ai, ai. Nossa, lá 21 e 21. Quer pensar em um raid pra alguém? Tem. Se tiver mais pergunta aí, a gente pode pegar mais uma pergunta. Não sei se tem. Tem o Yukito bravo também. Tem o Yukito bravo, ele tava bravo mesmo. Que foi, Yukito? Acho que alguém tocou alguma coisa aqui na rua. Desculpa, gente. Sula, perguntaram o tamanho da tua tela. É 22, 27? A Cintiq é 24. A Cintiq é 24 e a outra é 27. Sula, como estudar a angulação de cabeça? Peraí. Com foto. Você pega as fotos de estoque e você vai achar um monte de cabeça em vários ângulos. Tem o pessoal que faz as tabelas de vários ângulos mesmo.
Eu já linkei isso aqui no canal também, mas a gente tem a nossa cabeça de boneca aqui que ajuda bastante. A gente bota nos ângulos específicos. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se consigo colocar no mesmo ângulo. Ai, que lindo. Aham. Peraí. Aqui. Como funciona a câmera, como funciona. Isso. E aí a gente usa de referência. Como você viu, tá literalmente aqui na minha mão. Eu sempre tô com isso aqui bem disponível porque eu uso pra caramba, sabe? E eu fechei a janela de layer. Peraí. Pronto. Ninguém precisa ver que eu fechei a janela de layer. Mas, respondendo mais a sério agora, procura estoque, tanto no Twitter quanto no DeviantArt, que vocês vão achar muita foto tirada para artista, que vocês vão achar foto de cabeça em vários ângulos. Tem um site chamado Sketchfab, que o pessoal sobe coisa em 3D também, que você pode pegar a caveirinha em 3D e botar em qualquer ângulo, que ajuda bastante também. Então, esse tipo de coisa que você faz para estudar a cabeça em outros ângulos é realmente desenhar com referência. Eu estudei muito de filme também. Filme também tem uns ângulos bem interessantes. Sula, como lidar com a diferença de cor entre celular e PC? Tenho medo de fazer commissions e o cliente falar que as cores não ficaram boas em outras telas. Olha só, é justíssima essa pergunta. Diretamente do pessoal que trabalha da Riot, tá? Não se preocupa com isso. Tem um princípio, ele faz muito sentido quando você para pra pensar. Se a pessoa tá usando o celular dela, ela já está acostumada com a distorção de cor que o celular tem. Então, se as pessoas ficam muito rosa, se as pessoas ficam muito amarela, se as pessoas ficam muito azul, a pessoa tá vendo todas as outras pessoas muito azul, muito rosa, muito amarelo. Certo? Então, cada pessoa que usa o monitor está acostumada com a distorção de cada monitor. Se você tentar se preocupar com todas as distorções de cores que tem por aí, a gente vai enlouquecer. Então, o pessoal da Riot fala a respeito disso. Eles falam o seguinte: pega o seu monitor, faz ficar bom no seu monitor e tá resolvido. Eles, inclusive, nem usam referência no segundo monitor para não dar problema. Eles botam todas as referências no primeiro monitor também, no monitor que eles estão pintando. Porque aí você não precisa se preocupar com outros monitores e tá resolvido, sabe? E quanto mais eu paro pra pensar, mais faz sentido essa dica. A pessoa que tem um celular que tá com imagem distorcida, uma pessoa que tem um monitor que tá com cor distorcida, ela tá vendo todo o resto distorcido também. Então ela tá acostumada com aquela distorção. A chance de que ela vai reclamar da sua imagem específica é muito baixinha, sabe? Então, só abraça, faz ficar bom no seu monitor e confia que vai ficar bom no deles também. Porque senão a gente vai endoidar. Real oficial. Sula, como eu faço para tomar decisões mais deliberadas nos sketches até a finalização do desenho? Eu sinto que demoro muito no processo do desenho e fico corrigindo a pose até o último momento. Você tá falando pra mim, se eu entendi direito, o problema tá sendo um pouco confiança no traço, né? Confiança no que você quer, mexer com. Tem um determinado momento que você vai ter que entregar a peça como pronta, sabe? E eu acredito que esse é o momento que você para de mexer. É o momento que você não pode mais mexer, sabe? Que tá entregue. Eu não sei se existe um problema sério em ficar remexendo essas coisas pra sempre. O problema é se a gente começar a passar dos prazos, né? Se a gente tá sempre estourando prazo, aí dá problema. Mas enquanto não estiver estourando prazo, pode retocar até ficar bom. Eu No tinha caso, ele comentou de sketches. só sketch, né? Tipo, acho que ia ser mais assertivo Ser mais do assertivo. princípio, né? Olha, a dica que me deram, que eu pessoalmente não segui porque eu sou uma tragédia fazendo isso, é desenhar direto na caneta. Desenhar direto na caneta é meu nêmesis, eu simplesmente não consigo. Mas, quando o pessoal consegue, fica lindo.
e o traço fica super confiante. Então, se você quiser experimentar, porque aí não tem o que consertar, né? É feito na caneta, tá pronto. A linha tá lá, ela é definitiva. Se você quiser experimentar, é um método que recomendam, sabe? Agora, se for de ilustração mesmo, corrige até ficar bom. Vai tranquilo. São 9h27, quer encerrar? 9h27? Quer continuar? Vamos. Deixa eu salvar isso aqui. Uhum. Nós. Tem gente online aí pra gente fazer um raid? Putz, vocês querem sugerir alguém, pessoal? O Random tá. Mas foi o último que a gente fez. Quem mais que tá? Vai, Twitch, carrega. Ah, tem mais uma pergunta ali, rapidinho, deixa eu responder ela. Uhum. Sula, já existe monitor LED? Olha, eu não sei se já existe monitor LED, porque LED tem muito burn-in. LED e OLED tem funcionado muito bem para celular porque a tela está sendo desligada o tempo todo. Mas para monitor que fica com interface ligado o tempo todo, ele dá burn-in muito fácil. Então, eu acho que não tem monitor em LED ainda. Obrigado pelo sub. Obrigada mesmo pelo sub. Então, até lá, a gente vai ficar de IPS mesmo. Viu? Nós. O Pituba tá online, né? Vamos lá visitar o Pituba. Ela tá só na conversa, não sei se ela tá desenhando. Deixa eu ver, peraí. Ou não. Ah, não, eu tô falando da Cecília Pois Tangerina, que a é. gente já fez outras. É Não, o verdade. Pituba tá dando aula. Vamos lá. Vamos lá que Bora ele tá então. falando perspectiva. Bora nós. Gente, então, beijo pra vocês. Até semana que vem. E a gente eu vou fazer poll pra gente fazer o tema da próxima live. Então fiquem ligados no Twitter, tá bom? Beijão pra vocês, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, beijo. Boa noite.